Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e eu conto vários relatos sobrenaturais, extraterrestres, contos, várias coisas ligadas a esse universo sobrenatural, sobre esse mundão nosso, com esse tanto de mistério que nem a nossa vã filosofia consegue decifrar. Mas antes de eu iniciar o conteúdo de hoje, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, já ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu coloco aqui. Gente, e deixem os comentários de vocês, que deixando os comentários, a nova forma do YouTube ajuda mais também no engajamento. Assim, outras pessoas também vão conseguir ver os meus vídeos. Sim, gente, agora o algoritmo do YouTube analisa os comentários. E assim vocês me ajudam a trazer ainda mais conteúdos para vocês. Lembrando que na última semana do mês, eu vou tentar fazer um especial de Halloween. Então, se você tiver algum relato que se passou bem no dia do Halloween ou na semana do Halloween, me manda aqui no e-mail, tá bom? Porque eu quero montar uma coletânea bem legal. Mas vamos continuar no assunto que eu já tinha falado ontem, sobre a Operação Prato. Só que é uma outra parte. Vocês já ouviram falar no chupa-cabras? Depois da Operação Prato, em 1977, o Brasil acreditava que o mistério dos céus havia terminado. Mas o que se esconde nas sombras nunca desaparece. 20 anos depois, o país voltaria a viver noites de pavor. Os criadores de animais acordavam com as suas criações mortas, sem sangue, com furos no pescoço. E esses furos eram perfeitos, como se algo estivesse se alimentando da vida. Será que era o retorno do velho medo? Será que ele agora vinha mais forte que tudo, da escuridão ou dos céus? Vamos começar a lenda do chupa-cabra? Lembrando que ela começou ali em Porto Rico. Mas eu vou focar nos acontecimentos do Brasil. Em março de 1995, moradores de Aparecida, ali no interior de São Paulo, relataram algo que mais uma vez desafiava a razão. Pelas manhãs, eles encontraram cabras, ovelhas e galinhas completamente sem sangue, com 2 perfurações pequenas, geralmente no pescoço. O que assustavam eles era a precisão do furo, e não havia sinais de lutas, nem rastro desses predadores. Os veterinários que observavam e examinaram esses corpos disseram que não havia sangue ali. Ele tinha sido drenado por sucção. Só que eles não conseguiram explicar como esse sangue havia sido drenado. Logo, casos semelhantes foram aparecendo em Minas Gerais, Pernambuco e na Bahia. E todas as vítimas tinham algo em comum. As mortes aconteciam à noite, sob o som distante de um zumbido grave, seguido por luzes estranhas. Eu vou virar para cá, porque às vezes os meninos vão na cozinha. Em pequenas comunidades, o medo cresceu rapidamente. Alguns diziam ter visto uma criatura alta, de olhos vermelhos e o corpo coberto por pelos escuros, com garras longas e um salto sobrenatural. Na minha opinião, essa criatura já se parecia mais com um lobisomem.
Mas vamos continuar. Outros afirmavam que o ser não era deste mundo, que aparecia junto com luzes e desaparecia como fumaça. Os jornais na época começaram a chamar o fenômeno de o vampiro de Guarapiranga, mas logo o nome que ecoaria em todo o país surgiu pela primeira vez: chupa-cabra. Sim, e o pavor ganhou esse nome. Em uma fazenda no interior da Bahia, uma família relatou ter visto esse ser inimaginável, que ele estava agachado sobre uma cabra. Quando levantou, ele tinha os olhos vermelhos e o som estranho, como um estalo de energia. O senhor, o homem, até tentou atirar, mas a criatura saltou mais de 3 metros e desapareceu entre as árvores. Na manhã seguinte, todas as galinhas e as cabras estavam mortas com o mesmo padrão, sem sangue, sem rastros. Um policial que investigou o caso descreveu o cheiro do local como ozônio queimado, o mesmo odor relatado ali pelos militares na Operação Prato, 20 anos antes. Mas será que isso é só uma coincidência? Ou aquelas luzes voltaram com reforços? Ou é apenas realmente o lobisomem e resolveram criar outro nome para deixar ainda com mais medo dos extraterrestres? Mas enquanto o Brasil mergulhava no medo, relatos idênticos começaram a surgir. Como eu falei para vocês, lá em Porto Rico, o Brasil acabou descobrindo que em Porto Rico também acontecia esse fenômeno. Só que lá já chamavam, o fenômeno de El Chupacabras. E as descrições eram semelhantes às brasileiras. Corpos de cabras, galinhas, vacas, encontrados com sangue completamente drenado e marcas de luz intensa, vistas momentos antes desses ataques. Aí que os pesquisadores perceberam ali um padrão. Os ataques ocorriam sempre após a aparição de luzes aéreas, como se algo do céu observasse e depois descesse para caçar. Quando os ufólogos brasileiros começaram a revisar os relatórios da Operação Prato, encontraram um detalhe que até então havia passado despercebido. Alguns dos ataques lá em Colares, 1977, descreviam ferimentos semelhantes ao dos animais mortos décadas depois. As perfurações precisas, o sangue drenado. Só que as vítimas ficaram enfraquecidas, como se algo tivesse sido retirado, no caso, a sua energia vital. Mas seria o chupacabra apenas uma nova face desse fenômeno? Um retorno silencioso das luzes ali da Amazônia? Porque tudo começou no céu, só que agora estava caminhando aqui na Terra. Mas à medida que esses ataques se multiplicavam, as autoridades locais começaram a investigar os casos. Veterinários, policiais e jornalistas visitaram as fazendas mais afetadas, mas nada do que encontravam ali tinha uma explicação lógica. Voltei, gente, deixa eu ver onde que eu parei, que os cachorros estavam se estranhando. Sim, as mortes ali eram sempre iguais. Sem sangue,
com as perfurações precisas no pescoço e também no tórax, nenhum rastro de luta ou a presença dos predadores. Os investigadores também relataram luzes estranhas no céu, aparecendo nas noites anteriores às mortes. E algumas testemunhas afirmaram ter visto uma criatura alta, com os olhos vermelhos e movimentos sobrenaturais. Em um caso que ficou ali bem conhecido no interior do Ceará, um fazendeiro contou: acordei no meio da noite, com o som de minhas cabras gritando. Saí de casa com a lanterna e vi algo sobre elas. Não era humano. Saltava de maneira impossível e desapareceu em segundos. Outro relato, em Pernambuco, descrevia uma esfera luminosa pairando sobre o curral antes das mortes. Era como se o céu estivesse vivo, disse ele. E minhas vacas caíram sem um arranhão visível, mas sem sangue. Para os ufólogos, esses relatos eram perturbadoramente semelhantes aos ataques da Operação Prato, onde luzes também pareciam selecionar alvos humanos. Será que foi a continuação da pesquisa deles sobre a vida aqui na Terra também? Os pesquisadores que revisaram os arquivos da Operação Prato perceberam padrões que se repetiam. Mais uma vez que os ataques aconteciam à noite, que as luzes que interagiam com as vítimas, os ferimentos circulares e precisos, e a sensação de drenagem de energia, e no caso dos animais, a drenagem do sangue. A diferença era que, em 95, os alvos eram os animais, enquanto lá em 77, os alvos teriam sido os humanos. Isso levou muitos a crer que o chupa-cabra seria uma segunda fase do fenômeno mesmo, uma continuação daquilo que aconteceu na Amazônia décadas antes. Mas os céticos, eles tentaram explicar esse fenômeno. Poderia ser doenças em animais, ataques de predadores naturais mesmo, algumas desordens genéticas. Mas todas essas explicações falharam diante das provas. Porque como que todos esses animais que foram mortos tinham esses furos precisos? Como que os animais foram drenados de sangue totalmente? As luzes no céu voltou mais uma vez, o fogo fato? E essas criaturas que apareciam? Ou é o chupa-cabra, ou são lobisomens. Qual desses dois eles vão declarar que realmente existem? Alguns ufólogos sugerem que o chupa-cabra é uma entidade extraterrestre adaptada, que começou atacando humanos lá em Colares e depois animais, como se estivesse testando ou estudando as formas de vida aqui da Terra. Só que esse fenômeno, ele não ficou restrito somente ao Brasil. Como eu falei, os casos começaram lá em Porto Rico, mas também aconteceram no México, no Chile e até nos Estados Unidos. E as descrições desses ataques eram as mesmas coisas. Que o animal tinha os espinhos, apareciam as luzes esféricas, os olhos vermelhos, os ferimentos precisos e associação com as luzes no céu, ou objetos no céu. Isso só reforçou a hipótese de que o chupa-cabra ele não era apenas um animal desconhecido, mas sim um fenômeno que ultrapassava fronteiras, possivelmente ligado à presença que visitou Colares.
Mesmo hoje, décadas depois, os relatos continuam surgindo. Fazendeiros do interior ainda encontram animais mortos, com marcas idênticas às da década passada. O chupa-cabra poderia ter mudado de forma, mas o padrão é o mesmo: aparecer à noite, atacar com precisão e desaparecer sem deixar nenhum rastro. E assim, o terror do passado, que tinha lá na Operação Prato, estava de volta ao presente. Mas os pesquisadores começaram a comparar ainda mais os padrões e ficou bem claro que realmente os ataques eram assim. O padrão foi esse: luzes apareciam no céu. Logo depois, os ataques com os ferimentos precisos e a drenagem de energia. Logo depois, silêncio absoluto e movimentos impossíveis. É como se este ser tivesse aprendido uma forma mais ágil de atacar. Primeiro humanos, depois animais. Os ufólogos acreditam sim nessa manifestação terrestre de uma presença que aconteceu lá na Amazônia, que observava humanos e voltou para os animais. Mas ainda hoje, esses relatos ainda surgem no interior do Brasil. Em algumas fazendas, os moradores afirmam que ouvem um zumbido à noite, e é muito grave, e logo depois encontram os seus animais. Isso faz muitos acreditarem que o chupa-cabra não é um animal comum, mas sim um fenômeno muito inteligente, com o comportamento predatório, metódico e alienígena. Entre as teorias assim, mais obscuras, alguns pesquisadores sugerem que ele estaria ligado a um experimento genético super secreto que os militares ou corporações desconhecidas estariam fazendo. Entidade interdimensional. Será que é interdimensional mesmo? Capaz de atravessar dimensões, aparecendo apenas quando quer? Será que os 7 cabras vêm lá de 7 além? Sinal de alerta extraterrestre. Como se a presença ali de Colares estivesse apenas começando a se manifestar no planeta de forma mais efetiva. E se for isso, o que vimos até agora é só a pontinha do iceberg do que está por vir. Porque se a Operação Prato registrou luzes caçando homens, aquilo lá é só o começo. E o chupa-cabra está bem ali junto com ele no comecinho do iceberg. Mas eu não consigo imaginar. Mas vamos lá. Vamos pensar que acordar à noite e ouvir esse zumbido estranho, ver luzes dançando sobre o pasto e perceber que algo invisível está atacando a sua criação. Já pensou isso? Só que essa é a realidade de fazendeiros e moradores do interior do Brasil até hoje. E o que mais assusta é que não há registros oficiais que expliquem completamente estes fenômenos. Tudo o que temos são relatos, fotos borradas e a sensação de que tem sempre algo nos observando. Mas agora vamos, assim, refletir um pouco. Pode ser que ele seja, sim, uma continuação daquilo que começou ali na Operação Prato. Mas, será que agora ele está adaptado à nossa Terra?
Ou é apenas a natureza nos mostrando que há mais coisas que a gente não conhece, que não conseguimos compreender até agora. Mas sabemos que o medo permanece, as histórias continuam sendo contadas e os arquivos continuam sobre segredo. Ainda guardam algumas respostas que eu não sei se nós estamos preparados para saber. Mas, ao que tudo indica, o fenômeno chupa-cabra ainda está entre nós e está observando ali, na escuridão. O que vocês acham? Se assistiram até aqui, deixe aqui nos comentários para mim. Deixa eu pensar numa palavra bem legal. Chupa-cabra mesmo? Deixa aqui nos comentários. Chupa-cabra, que aí eu sei que vocês assistiram o vídeo todo. Gente, muito obrigada por terem me assistido, por estar se inscrevendo no canal. Já somos quase 300 inscritos. Até a hora que eu vi, eu acho que estava já em quase 280. Eu sei que a gente está começando aqui um trabalho de formiguinha. Estou começando agora, estou tentando vir aqui todos os dias, trazer conteúdos para vocês. E é uma honra ter vocês aqui. E poder contar também a história de vocês. Conhecer um pouquinho de vocês. E é isso. E caso tenham relatos e queiram que eu diga eles aqui, vou deixar na descrição do vídeo o e-mail. E assim vocês me ajudam a ter mais coisas para trazer aqui. Lembrando que eu quero fazer uma coletânea de Halloween. Conto com vocês, viu? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!